Fala pessoas, tudo bem? Seja bem-vindo para mais um vídeo do Entre Páginas e Telas, o melhor canal de livros, de filmes e de séries que você vai achar por aí pela internet. Eu sou o José Pedro e no vídeo de hoje eu vou fazer uma resenha, que na verdade não é bem uma resenha, é uma espécie de semi-resenha sobre o livro Anna Karenina, do Tolstói. Porém, antes de falar sobre esse livrinho, né, sobre esse calhamaço, eu já gostaria de pedir para você, por favor, se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho, que é muito importante, e comenta aqui embaixo sugestões de livros, filmes, séries que você gostaria de ver por aqui, beleza? E bem, por que eu considero esse vídeo como sendo uma semi-resenha? Porque geralmente quando eu faço resenhas aqui, pelo menos nas resenhas que eu fiz até agora, eu sempre leio o livro até o final e depois, quando eu termino de ler, é que eu venho resenhar e dar a minha opinião. Só que no caso de Anna Karenina, eu não terminei de ler ele inteiro. Eu ainda estou na metade do livro, né? Eu estou terminando a quarta parte, estou indo para a quinta. Para quem não sabe, esse livro ele é dividido em 8 partes, né? Então eu estou ali no finalzinho da quarta, já no início da quinta. Provavelmente quando esse vídeo for lançado, eu já terei iniciado a quinta parte, né? Então eu tô fazendo esse vídeo justamente para dar para vocês as minhas impressões sobre o que é que eu tô achando acerca desse livro. E quando eu acabar de ler, se eu acabar de ler, né, porque tá difícil, mas assim que eu acabar de ler ele, eu pretendo colocar uma resenha completa lá no Instagram. Então se você não segue a gente no Instagram ainda, já vai aqui na descrição, ou ele vai aparecer por aqui, enfim. O Instagram vai dar algum jeito de chegar até você. O importante é que você siga a gente lá no Insta, dê essa força pra gente, porque tem muito conteúdo legal lá também, né? E bem, o que é que eu estou achando dessa leitura? No começo, eu tava com muitas expectativas para Anna Karenina. É um livro que eu já tinha ouvido muita gente falar sobre, eu tava muito curioso para ler. E eu acredito que ele tem correspondido bem às minhas expectativas. Eu tenho gostado bastante da história, por mais que a minha leitura esteja num ritmo bem lento, é mais por minha causa do que por causa do livro, sabe? Eu acho que o livro ele é um livro muito legal, tudo que ele aborda muito bem, afinal é do Tolstói, né? Não é qualquer Zé Ruela que escreveu. E esse livro, Anna Karenina, para quem não sabe, ele é um dos maiores livros da literatura russa. Como eu falei, ele foi escrito pelo Tolstói, que é considerado aí um dos maiores escritores da literatura mundial. E esse livro, eu classificaria ele como sendo um grande romance familiar, né? Porque você tem a história de várias famílias, e essas famílias vão aos poucos ali se cruzando, né? E vão relacionando as suas histórias uma com a outra, sendo que a principal família desse livro é justamente a família da Anna Karenina, uma mulher, né, da alta classe russa, né, uma mulher que tem bastante dinheiro, e a Anna, ela é casada com o Alexei Alexandrovich. Espero que eu tenha pronunciado corretamente o nome dele. E o Alexei, ele é um homem também muito rico, ele tem uma reputação, né? E a Anna aparentemente vive a vida perfeita, porque ela é casada com um homem bom, né, de prestígio, ela tem um filho, ela tem uma vida boa, né? Aparentemente o casamento dela é um casamento relativamente estável. Então, a vida da Anna, no começo da história, é a vidinha perfeita. Ela é rica, bem-sucedida, tem um bom casamento, filho, enfim. Porém, contudo, todavia, toda essa estabilidade presente na vida da Anna vai mudar a partir do momento em que ela conhece um homem chamado Vronsky, né? O Conde Vronsky. E a partir do momento em que ela conhece o Vronsky, ela vai se apaixonar perdidamente por ele vai se apaixonar perdidamente por ela, e a Anna vai começar a ter um caso com o Vronsky. E é aí que começa a treta toda, porque a Anna, como eu falei, ela era casada. Ou seja, se o fato, né, da Anna estar se relacionando com outro homem, já sendo casada, é uma coisa complicada, naquela época é ainda mais complicado. Porque se fosse hoje em dia, seria relativamente fácil resolver essa questão. Ela poderia muito bem se separar, se divorciar do marido dela. Só que na Rússia do século XIX, não era bem assim que funcionava. Porque você até tinha
o divórcio era legalizado, só que se divorciar era algo muito complicado, porque era uma coisa que colocava toda a sua reputação e todo o seu prestígio, assim, na lama. Um divórcio naquela época era um escândalo muito grande, principalmente para Ana, né, que era uma mulher rica, bem-sucedida. Então, assim, se ela se divorciasse do seu marido, ela perderia todo o prestígio, ela perderia toda a reputação dela, ela poderia até mesmo perder a guarda dos filhos. Ou seja, ao mesmo tempo em que ela está se relacionando com o Vronsky, né, e ela gosta do Vronsky, ela se vê presa a esse casamento com o Alexei. E a partir daí é que o Tolstói ele vai desenvolver toda essa questão da Ana, do Alexei, do Vronsky. E juntamente com isso, você acompanha a história de diversas outras famílias e diversos outros personagens, né? Porque, como eu falei, você tem várias histórias que vão meio que se relacionando uma com a outra. Por isso que eu acredito que esse livro, ele é um livro que não tem muito bem um personagem principal, porque ao mesmo tempo em que o Tolstói, ele dá bastante atenção para a história da Ana, ele também dá bastante atenção para a história de outros personagens, como a Kitty, o Oblonsky, o Liovin, que na minha opinião é o melhor personagem do livro, é o personagem com quem eu mais me identifiquei, sabe? Eu acho que se eu fosse alguém da história, eu provavelmente seria o Liovin. Então, muitas vezes, quando você lê o livro, você acaba tendo a sensação de que a Ana não é exatamente uma personagem principal. Então, isso me lembrou muito Quincas Borba, do Machado de Assis, porque o nome do livro é Quincas Borba, então você espera que o personagem principal seja o Quincas, mas na verdade é o Rubião, né? E aqui, quando você vê Anna Karenina, você percebe, você espera, né, na verdade, que a história ela seja exclusivamente focada e voltada para Ana. Só que a impressão que eu tive é que o Tolstói ele não quis fazer uma história que fosse exclusivamente focada na Ana. A impressão que eu tive é que o Tolstói ele quis fazer uma história que fosse focada em diversos personagens, em diversas famílias, e a Ana ela seria apenas um desses personagens, né? Seria apenas uma dessas diversas famílias que seriam retratadas ao longo da história, né? Tanto que, se você for abrir o livro, a primeira frase dele é uma frase muito interessante, que diz o seguinte: todas as famílias felizes se parecem umas com as outras. Cada família infeliz está infeliz à sua maneira. Ou seja, para mim isso comprova mais uma vez a iniciativa, digamos assim, do Tolstói em criar um romance familiar, sabe? Que focasse na história de famílias, e a Ana, no caso, seria apenas uma dessas diversas famílias. E, bem, esse livro é um livro muito interessante porque ele foi escrito no século XIX, na Rússia, né? Ou seja, na época em que a Rússia ainda era czarista, você ainda tinha o Império Russo. E esse livro, ele é muito legal porque ele trabalha com diversas questões, sabe? Questões que vão desde questões familiares, como o casamento, por exemplo, ou o divórcio, até questões mais sociais, como, por exemplo, as transformações pelas quais a Rússia estava passando naquela época, né? A Rússia estava passando por diversas transformações, então é muito legal você prestar atenção nos diálogos da história, porque vira e mexe você tem ali os personagens dialogando e eles acabam dialogando sobre, por exemplo, o que é que estava acontecendo na Rússia naquele momento. Então tem uma determinada passagem do livro em que você tem duas pessoas, né, dois homens dialogando, e eles acabam conversando sobre a emancipação feminina. Aí em outra passagem você tem, por exemplo, diálogos sobre a agricultura e as mudanças que a economia estava passando, né, por causa da Revolução Industrial e etc. Então é muito legal você ver como que o Tolstói ele conseguiu pegar todas essas questões que estavam acontecendo na sua época e trazer elas aqui para o livro. Eu achei isso muito legal. Tirando isso,
eu acho que eu falei tudo que eu tinha para falar sobre esse livro. Como eu disse, eu não li ele inteiro, né? Então não tem como eu dar uma visão completa, por mais que eu já saiba o final. Mas eu espero que essa resenha ela tenha, de certa forma, te incentivado a ler Ana Karenina, porque esse livro, ele não é um livro pequeno, né? Ele é um baita calhamaço, tem mais de 800 páginas. E quando a gente vê livros como esse, geralmente a gente se assusta, né? Mas se serve de conselho, não tenha medo. A leitura é uma leitura muito legal, uma leitura muito boa. Vai ter momentos ali em que você vai... quando parece que vai ficar chato, acontece alguma coisa que já muda completamente a narrativa e aí você já volta a se interessar. Eu acho que se fosse para dar uma nota, né? Acho muito difícil dar nota para livros como esse, mas se fosse para dar uma nota, eu acho que eu daria ali um 9, sabe? Mas e você, que tá vendo e que tá assistindo esse vídeo? Você já leu Ana Karenina? Se já, o que é que você achou? Deixa aqui nos comentários. Não esquece de ver os outros conteúdos do canal também, que são todos muito bons. E já aproveita e se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, que tudo isso vai me ajudar bastante. Um abraço e até o próximo vídeo.